Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Uma honra ter a sua audiência com a gente no nosso programa para acompanhar hoje uma conversa sobre mercado imobiliário, investimentos no Espírito Santo, tudo isso que faz essa parte da economia girar. Inclusive com a participação, então, do nosso assunto hoje, que trata sobre a Remax. Essa marca cada vez mais presente, então, no cotidiano do capixaba, agora, então, presente no nosso Em Destaque, para a gente ter noção também dessa atuação. E o nosso convidado revela tudo isso e muito mais. Aloysio Sarlo, que é o diretor regional da Remax Espírito Santo, que fala conosco a partir de agora. Aqui a gente dá bom dia. Muito bom dia, Aloysio. Bem-vindo. Bom dia, Fábio. Tudo bom? Obrigado pelo convite, pessoal. Estou muito orgulhoso de estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouquinho da história da Remax, explicar de que se trata a Remax, mas, sobretudo, o trabalho belíssimo que a nossa turma está fazendo aqui no Espírito Santo. Que bom. Uma turma liderada, então, por Aloysio e um time realmente muito capacitado que a gente vai conhecendo ao longo dessa entrevista. Mas antes, vamos apresentar a marca, né? As pessoas talvez já viram, né, inserções publicitárias, placas, mas é bom a gente explicar realmente tudo que está envolvido por esse nome, Aloysio. Perfeito. A Remax ela é uma empresa, uma multinacional norte-americana, fundada em 1973 por um casal, David e a Gail Lining. De lá para cá, a Remax ganhou o mundo. Nós estamos em mais de 110 países, mais de 9 mil agências, um número assim incontável de corretores, e sempre trabalhando com o mesmo modelo de negócio. Então, o mesmo modelo como que a Remax trabalha no Espírito Santo, ela trabalha nos Estados Unidos, trabalha no Canadá, Portugal e por todo o planeta. É um modelo único, porém com o tempero capixaba. Ah, isso que é melhor ainda, hein? Isso é melhor ainda. Que bom. E aí, para esse momento, então, de consolidação, ou a gente pode até falar mesmo de ter esse reconhecimento do público-alvo, né? Quem é o público-alvo da Remax? Como é que ela está se posicionando atualmente no Espírito Santo? Olha, hoje, há alguns dias atrás, nós inauguramos a nossa 16ª loja. Eu vou te dar um spoiler agora. Que é importante. Que é muito importante. Estou preparando o contrato agora, logo depois dessa entrevista, da nossa 17ª operação. Já temos preparada a 18ª, 19ª e a 20ª. Já? Já. Que excelente. Já. Nós vamos terminar o ano provavelmente com 22, 24 operações franqueadas. E é assim que a gente cresce, através de imobiliárias que entendem o modelo de negócio da Remax e se convertem e trabalham sobre a nossa bandeira, ou então corretores ou entusiastas do mercado imobiliário que entendem a proposta de valor e seguem o modelo de negócio. Seguir o modelo não tem errada, igual a muqueca. Excelente. Como um bom capixaba, não tem como deixar de falar da muqueca. Claro, mas por isso que eu ia falar, entendendo porque tem um gostinho capixaba, então, entre todas essas nuances da Remax, né, que vai ganhando cada vez mais, então, a atuação do nosso território capixaba, praticamente aí as 20 operações já estão desenhadas, 16 até agora. 16 consolidadas, uma em assinatura, mais 3 em fase de elaboração de contrato e negociações finais da condição de entrada do pessoal. Que bom. Aqui vocês consideram os fatores relevantes para esse avanço, Aloysio? Muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho, muita dedicação, mas, sobretudo, um propósito único de toda a rede. Isso a gente já está há 4, 5 anos desenvolvendo esse trabalho. Começamos pequenininho, o início foi muito duro, muito desafiador, porque eu tinha a única experiência e provas sociais de fora do Brasil e de outras unidades franqueadas, né? O Brasil é um continente, então ele foi subdividido em regionais. A nossa regional é o Espírito Santo, e foi uma das últimas a ser comercializadas. Nós trouxemos a Remax ao Espírito Santo. E no começo foi muito difícil. Trata-se de sonho, trata-se de você vender um propósito que não tem materialidade. Então nós começamos bem devagar e a partir da vinda de alguns dos nossos franqueados já tinham mais penetração de mercado, nós começamos a crescer de forma assim absurda. Estamos com resultados que chamaram a atenção do Brasil e do mundo. Eu tive agora em Las Vegas na Convenção Mundial da Remax
Tive mais uma vez lá. A Remax, ela divide as regiões em pequenas, médias e grandes. Nós, evidentemente, somos regiões pequenas, né, como comparado com o resto do planeta. Sim. E nós recebemos 2 premiações lá em Las Vegas. Uma premiação de 2º lugar em recrutamento de corretores e uma em 3º lugar em venda de franquia. Que excelente. Estamos fazendo um trabalho muito bacana, mas nada disso seria possível sem a participação, sem os resultados dos nossos franqueados. E aí, com esses resultados que a gente está trazendo da rede, a gente foi agraciado com o prêmio de melhor região do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Que excelente. Do Brasil. Esse prêmio ele é analisado, Fábio, em vários pontos. Eles analisam crescimento de corretores, crescimento de franquias, quantos corretores entram na rede, quantos saem, crescimento em valor bruto de comissão. Eles analisam crescimento percentual e nós somos destaque em praticamente todos. Em praticamente todos. Mérito da regional? Não. O que a gente faz pelos nossos franqueados é única e exclusivamente orientar. A gente entrega uma caixa de ferramentas. Sim. Acompanha ensina a utilizar as ferramentas, acompanha essa implementação e mentora. Nosso papel é ser um vetor na carreira das imobiliárias. E todo mundo que está utilizando o modelo de negócio está voando. Chega a dar gosto de ver. Nós temos imobiliárias que quadruplicaram o volume de venda. Nossa. Tinham 12 corretores, passaram para 5 no primeiro treinamento, 7 foram embora. Hoje estão com mais de 50. Tem imobiliárias que tinham 2, 3 corretores, estão com 18, 20, 25. Vendiam 3, 4 imóveis por mês. Hoje estão vendendo 15, 18, 20, 25. Chegam a um imobiliário vendendo 35 imóveis no mês. Que excelente. Então, a gente orienta, mentora, eles executam. No final do ano, aconteceu o quê? Premiação melhor regional do Brasil. Acabei nem vendo, gente, o troféu de perto aqui, né, para poder, inclusive, apresentar a vocês no nosso Em Destaque, mas está aqui à disposição, inclusive, com um design muito bonito. Muito bonito. Né? Com esse brilho que ainda que as luzes provocam no estúdio. Mas acho que trazer a materialização desse trabalho, né, Luiz, acho que é importante que você perceba que isso que representa tanto trabalho, ainda mais sendo um destaque nacional para esse momento do mercado imobiliário do Espírito Santo, mas, claro, acima de tudo, o desempenho da equipe. É isso? Sem dúvida nenhuma. E só para referendar o trabalho que a gente está desenvolvendo aí, e a evolução gritante das imobiliárias, tanto das imobiliárias quanto dos corretores, nós tivemos 2 corretores em destaque a nível nacional. Um como 5º, o Rudney, como 5º colocado em volume geral de comissão no Brasil. É muita coisa. E a Juliana Leão como team leader, que é uma das modalidades de trabalho do corretor, ficou entre as top 10 Brasil. Que massa. Isso é muito orgulhoso para a gente, é muito gratificante. A gente vê que as pessoas internalizam o modelo de negócio e colocam em prática. Tem um ponto, acho que é importante também ressaltar sobre isso, para até nossa audiência ter essa noção de como que isso é representativo para o Espírito Santo. No seguinte modelo de escala, se você pensar na presença da Remax no Brasil inteiro, né, o time do Espírito Santo tendo, né, esse destaque inteiro. Se você pensar no mercado imobiliário São Paulo, maior que a gente tem, né? Sim. Demos pau em São Paulo. Aí que tá. É isso que eu quero entender. Como que esse despontar nessa maneira, como você falou, né, de um trabalho considerado de pouco tempo, né, mas de um avanço enorme, ainda sobressai em mercados que são até muito maiores que o do próprio Estado como um todo? É muito trabalho, dedicação, é propósito, como eu falei. Propósito. Eu tenho meu propósito, eu sei onde eu vou chegar, eu sei o tamanho que eu vou deixar a Remax no Espírito Santo. E posso falar com o pessoal que tem interesse em migrar de carreira, porque a Remax ela é interessante, porque a gente ensina o corretor a trabalhar. O modelo de negócio, a Remax é americana. E o americano, ele é processo e estatística. É verdade. Ele não trabalha com nada. Intuição. O brasileiro, eu costumo brincar que, que é jeitinho e chute. O americano não, ele é processo e estatística. O processo tem início, meio e fim. Segue o processo, segue o modelo. Exato. Então a gente tem os melhores corretores da Remax
vieram de migração de carreira. Então, a gente ensina o corretor a trabalhar dentro das melhores práticas do mercado imobiliário mundial. Isso é muito legal quando você percebe mudança de vida das pessoas. Pessoas Claro. até um certo ponto desacreditadas. Vem comigo, no caminho eu te conto. E a pessoa começa, foco, 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 trabalho, trabalho, trabalho. E não tem jeito, o resultado vem. E aumenta a renda. Aumenta a renda. Aumenta, assim, a questão também do giro econômico do próprio Não mercado. tem sombra de dúvida, o mercado imobiliário ele não é só compra e venda, né? Envolve uma série de outros players, né? O incorporador, o construtor, Exato. esquadria de alumínio, fornecedores todos. Então, a gente consegue, se a força motriz, vamos lá, o mercado imobiliário propriamente dito, de compra e venda, consegue ser a força motriz de um N número de players. Isso é muito gratificante. E a gente está ajudando a desenvolver isso daí. E nós estamos muito orgulhosos com o trabalho que a gente tem desenvolvido, graças a Deus. E está aqui o reconhecimento para você ter noção também até de como, né, despontamos enquanto território capixaba sobre outros mercados brasileiros também, mas com essa leitura tão internacional que a Remax proporciona. A gente só vai para o nosso intervalo, na sequência continuamos ainda falando ainda mais sobre essa questão do mercado imobiliário e como a presença desta marca no Espírito Santo desponta ainda mais. Já já a gente volta. De volta, então, ao nosso programa em destaque aqui nessa manhã da TV Sim SBT. E a gente continua a nossa conversa com o convidado desta manhã, Aloysio Sarlo, que é diretor regional da Remax Espírito Santo, falando conosco sobre a presença da marca cada vez mais forte no mercado imobiliário do Espírito Santo, falando sobre os times, então, diversos da Remax aqui capixaba, que alcançaram, inclusive, troféus aqui nessa avaliação, inclusive nacional, do nosso território, mas de toda a atuação que a Remax proporciona àqueles que vão se associando e caminhando juntos para que a marca se fortaleça ainda mais, mas que também transforma vidas, né? Quando a gente tem negociações envolvendo imóveis, sabemos que do lado, né, do comprador ou do negociante tem um patrimônio envolvido. Do lado de quem está intermediando essa negociação, dos corretores, também tem esse envolvimento óbvio, porque é renda cada vez maior, então como a gente entendeu, com todo esse modelo de negócios que a Remax apresenta aqui no Espírito Santo. Mas antes da gente entrar até um pouco mais nessa discussão, queria que a Aloysio pudesse nos falar sobre essa leitura do momento do mercado imobiliário capixaba, Aloysio. A gente vê, Grande Vitória veio no ano passado inteiro, inclusive, né, apresentando bons índices de valorização no metro quadrado, principalmente, claro, na capital e em Vila Velha. Claro que tem uma proximidade ali com o mar que influencia um pouco, né, beira de praia, tem uma questão de valorização muito importante. Mas na Serra, Cariacica, com investimentos também privados, vai cada vez entrando mais nesse radar. E ainda mais se a gente pensar nas áreas industriais que vão agregando, como, por exemplo, Linhares, né? Linhares, o pessoal fala que não acha, ou pelo menos é muito difícil, encontrar até casa para alugar. Como é que é esse olhar seu, então, Aloysio, sobre esse nosso mercado? O mercado imobiliário ele não para. Independente de crise, com crise ou sem crise, o mercado imobiliário não para. Falando de Vitória especificamente, Vitória é uma ilha. Os espaços estão acabando. O mercado não para de subir. Quem tem, tem. Quem não tem, vai ter que pagar caro para comprar. E o nosso foco de trabalho é no mercado secundário, é o mercado de imóveis prontos. E esse sim não para. Por quê? Pessoas se casam, pessoas se divorciam, pessoas ganham dinheiro, pessoas perdem dinheiro. Então sempre tem um fato relevante na vida das pessoas que os leva a trocar de imóveis. O imóvel só não é vendido por dois motivos. Primeiro, quando ele está fora de preço de mercado. E o segundo, quando ele não está devidamente exposto, não está devidamente publicizado ao mercado. E aí entra o trabalho estruturado de processos que a gente expõe, prepara o imóvel e coloca ele de forma profissionalizada no mercado. Aí não tem erro. Aí o mercado não para. Aí a gente consegue sim mudar a vida das pessoas, seja ele do cliente comprador, do vendedor ou de quem está fazendo a intermediação. Exatamente. A Remax tem uma das frases que rege o nosso trabalho, é inspirar vidas e construir histórias. Isso a gente leva tatuado no peito e incute na cabeça do pessoal para que trabalhe dessa maneira. O dinheiro no mercado imobiliário
ele tem que ser o efeito colateral do trabalho do corretor. Ele não pode trabalhar focado em quanto ele vai receber. O corretor de imóveis, ele ajuda clientes a vender ou a comprar. Essa é a função do corretor, solucionador de problemas. E aí, para isso, tem todos os processos, treinamentos que a gente ajuda e oferta. Quem aplica, se dá bem. Quem não aplica, não se dá tão bem. Vou aproveitar até a frase que você usou de transformação e inspiração. Inspirar vidas. Né? A sua, como é que foi desde a chegada da Remax nela na sua vida, então? Olha, foi muito engraçado, porque quando eu fui apresentado à Remax, através do antigo vice-presidente da Remax, que era muito amigo do meu irmão, eu fui a São Paulo, conheci, e a empresa caiu como uma luva para mim, porque é uma empresa que comunga dos mesmos valores. Então, 10 minutos eu falei, eu tenho que trabalhar nessa empresa. Ética, honestidade, parceria, foco, resiliência. O que tem que ser feito merece ser bem feito. Isso tudo é o que eu sempre preguei, é o que eu sempre tive internalizado. Então, acho que o caminho é esse. Você não consegue fazer nada sem um propósito. Ah, qual é o seu propósito? Ganhar dinheiro. Cara, você não tem propósito. Ganhar dinheiro não é propósito, é consequência. Eu tenho um filho de 21 anos que eu estou trabalhando muito, duro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para deixar um legado para ele. Ele está fazendo direito hoje. Se ele quiser seguir a carreira do direito, tudo bem. Se não quiser, ele vai assumir a empresa que também é dele e a gente está construindo com todo carinho. E é muito gratificante isso. Que bom. Palavras de quem lidera um time, né, vitorioso, já sabemos e falamos aqui, mas palavras também de quem vive, né, toda essa questão de levar, né, um propósito e também levar outros propósitos tantos diversos juntos, né? Hoje nós fizemos uma reunião, um pouco mais cedo, né, uma reunião virtual, onde a gente atualizou os dados da nossa regional. Nós já somos mais de 250 pessoas entre força de venda e gestão. Somos uma rede bastante robusta já, em curto espaço de tempo. Isso nos orgulha muito. Que bom. Na hora que eu falei aqui sobre, por exemplo, né? Em Linhares, está faltando casa para alugar. Claro, tem uma questão ali ligada à dinâmica da cidade, mas os investimentos todos que ela atraiu. Passo a pergunta e tal, agora mais específica sobre um ambiente que, assim, pelo menos é o que eu vejo ser mais comentado. Não que aqui, né, em Vitória ou outra cidade possa ser algo muito distante, claro, dependendo do desejo do bairro. Mas por que acontecem situações assim, Luiz, que você considera? O que? A falta de imóvel. Essa procura aí, tem a procura e tem a falta, né? As duas estão se encontrando demais aí. Aí tem o desencontro, né, do aumento da demanda por implementação de novos negócios, então pessoas migram, né? Tem a migração de pessoas e o esquecimento do empreendedorismo de alguns construtores. Né? É tudo questão de oferta e demanda. É um balanço muito sensível. É um balanço muito sensível. De repente, os empreendedores perdem o time. Linhares, por exemplo, como você está citando, lá a gente percebe muitos loteamentos de um padrão altíssimo surgindo em Linhares. Eu recentemente, fui para a Bahia com a minha namorada e tinha muito tempo que eu não passava em Linhares, eu fiquei escandalizado. Você passa pela BR, são indústrias gigantescas, a cidade se desenvolveu de maneira absurda. Absurda. Linhares Fica um recado para os imobiliaristas de Linhares, nós estamos procurando operadores para a região. Bom, já fica o recado mesmo, né? Já que está com esse movimento que a gente Exatamente. Nós abrimos Guaçuí agora. Então, eu queria saber da presença dos franqueados, onde que eles estão mesmo. Então, vamos começar. A gente tem Serra, Vitória, onde está a maior densidade, né, de imobiliários nossas. Temos 3 unidades em Vila Velha, temos Guarapari, Anchieta e Piúma. Litoral, muito bom. Abrimos Guaçuí agora, temos uma conversa muito forte em final de definição para Itaipava e Marataízes. Então, a gente vai dominar o mundo. Se espalhando cada vez mais. Vai. Que bom. Essa é a ideia. E é legal essa questão dessa presença, porque você fala Guaçuí, Caparaó, montanha, frio, litoral, né? Você citou Marataízes avançando, mas já Anchieta, Guarapari, a própria Grande Vitória também, né? Então, até essa questão de você estar onde o perfil também não é aquele unânime. Tem demandas diferentes. Sim. E a Remax, então, atende a todas essas demandas. Atende a todas essas demandas. E o mais legal é que a gente trabalha totalmente conectado em rede. Isso é muito bacana. Por quê? Porque você tem pessoas... Enfim, você se relaciona muito bem, você conhece pessoas pelo mundo todo.
Você pode transacionar imóvel em qualquer parte do planeta, dentro do ecossistema Remax. Qualquer parte? Qualquer parte na Mongólia. Que massa. Se você quiser, tiver um amigo querendo comprar ou vender um imóvel na Mongólia, a gente tem operação lá. Então você faz o referenciamento, faz a indicação, a pessoa é atendida, a transação acontece, cada um fica com a sua parte da transação e tudo bem. Então isso daí é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque essa capilaridade da Remax está crescendo de maneira absurda. A gente lançou, há uns 2 anos atrás, um selo agro. Ou seja, empresas e corretores especializados em transacionar fazendas, utilizando o quê? A capilaridade da rede. Então, todos os imóveis da Remax estão publicados no Portal Nacional, estão publicados no Portal Global. Você tem acesso a tudo, é tudo muito transparente. E vitrine impressionante. Não é isso? Só quem participa desse ecossistema, quem vem conhecer, vai ter um pouco de noção da grandiosidade dessa empresa. É muito bacana. Agora em São Paulo, na convenção nacional, nós tínhamos só um pedacinho da nossa rede. Foram 2.800 corretores. É evento gigante. Em Las Vegas foi maior. Não, a proporção de Las Vegas, né? A gente pode Exatamente. Não é. Exatamente. Nós passamos 7 noites lá e foi muito legal, foi muito orgulhoso. Acompanhar 2 dos nossos corretores. Sim. Recebendo premiação lá em Las Vegas foi Que orgulho, hein? muito. E quem caminha com você, né, na liderança desses times, Aloysio? Temos o Eduardo Ambrosio, que está diretamente comigo, né? Acho que você até conhece. Dudu. Né? Isso, Dudu, gente da melhor qualidade. Tem o André Rodrigues e o Thiago Setúbal. Que bom, time de primeira. Time de primeira, mas diretamente na frente no desenvolvimento somos eu e o Eduardo. E temos um staff também que nos ajuda bastante no desenvolvimento dos corretores. Eu atuo na parte comercial e em uma das partes relacionadas ao desenvolvimento, mais sobre cultura e modelo de negócio. E o Eric trabalha junto comigo no treinamento e capacitação da turma, tanto dos franqueados e brokers, como dos corretores. Que bom. Na questão do modelo de negócio, acho que até é legal, né, se você que está nos acompanhando, né, também tem um pouco dessa noção de como que isso aqui está cada vez mais presente. Isso é ferramenta de trabalho. É sério? É. Por quê? No seguinte sentido, cada vez mais, antes a gente tinha os jornais impressos, classificados. Eu sou dessa época. Nós, né? Nós dois. Mas então, abria o classificado domingo, então, que era, né? Sim, o sim, top. sim. Abria domingo, você na sala e folheava aquela listinha toda pequenininha, né? As letrinhas de anúncios de imóveis. Tem que contar a letra, né? Contava a letra para ficar mais barato. Pago, O anúncio era pago pela letra. Pela letra. A quantidade delas, né? Isso aqui hoje, gente, transformou, inclusive, o mercado imobiliário. O que você lê também disso, Aloysio? Olha, isso aqui eu estou falando do celular, tá? um bom telefone celular é a ferramenta fundamental do corretor de imóveis. Sério? É o primeiro... Ferramenta? Ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. Eu vou fazer uma visita no imóvel, eu fotografo um bom celular, tem uma boa câmera. Eu faço as fotos e praticamente como fotos profissionais. O meu CRM, onde eu faço a gestão dos clientes, eu tenho disponibilizado no meu celular. Eu faço anúncio em portal, eu recebo a sinalização no WhatsApp. Então, é uma ferramenta de trabalho. Tem um amigo meu que veio do surgimento do celular, ele veio falar um negócio muito engraçado. O celular veio resolver um problema que ninguém tinha. Ninguém tinha problema de comunicação antes do celular. E hoje nós somos totalmente dependentes disso. Eu não vivo sem celular, eu trabalho 24 horas por dia. Eu atendo franqueados, candidatos, 9, 10 horas da noite. Aloysio, eu estou com um problema disso. Calma, vamos lá, tal, ferro. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar suporte ao meu franqueado. Não posso deixá-lo na mão. Porque se ele não performar, eu não performo. Se ele não vender bem, eu não ganho prêmio. Exato. O prêmio não é meu, o prêmio é dele. Mas é todo mundo, é a mesma família. Pelo conjunto. Pelo conjunto, é o conjunto da obra. E o celular veio resolver um problema enorme do nosso mercado. Facilita, dá celeridade. É muito bacana. E o contato com os clientes E o também. contato com o cliente é Imediato, né? praticamente Também. imediato. Você tá Não só entre equipe, né? Claro, mas também entre o cliente. Não, mas é com o cliente mesmo, porque ele faz um contato na hora, ele visita o portal, ou o portal Remax, ou nos outros portais que a gente publica, faz o contato e liga. Quanto mais rápido você atender o cliente, mais assertivo você vai ser. O cliente esquece. O cliente comprador, quando ele busca o imóvel, ele clica em 1, 2, 3, 4, 5. Se o corretor demorar a atender,
ele não vai saber mais nem para quem ele ligou. É verdade. Então esse detalhe é muito importante. A gente passa sempre isso para os nossos corretores nos treinamentos. Por isso que mostra, né, essa inovação já que a própria Remax nasce com ela, inclusive, né? Sim. Essa inovação, essa potência de comunicação, mas também dessa gestão por causa do modelo de negócio, que é diferenciado, que apresentou troféus, mas apresentou grandes conquistas para a própria equipe em relação ao nível nacional e ao nível internacional. Sim. O que é louvável de N maneiras. Mas aqui nessa conversa acho que a gente se aproximou ainda mais, Claro, né, de como o Espírito Santo, representado então pela Remax Espírito Santo também aí, tá dando o que falar e muito bem, não é isso? Tá dando o que falar. A Regional está fazendo um trabalho bem bacana, mas eu queria deixar registrado aqui Por favor. no seu programa meu grande agradecimento aos meus franqueados por terem acreditado no projeto, que era um projeto inicialmente meu, acreditaram no projeto, embarcaram nesse balão e está todo mundo literalmente voando, graças a Deus. Isso é muito satisfatório quando a gente consegue realizar um sonho da nossa vida. É muito bacana. E o propósito que vai junto. Inspirar vidas e construir histórias, né? Isso, exatamente. O voar no balão é por causa da marca, né? Que a gente tem aqui na frente, mas também você acompanhou aí. Aqui na lapela. Exatamente, por isso. Faz todo sentido, inclusive, ao final dessa conversa, porque o nosso tempo se esgota, Luiz. Poxa. Estamos atentos aos avanços que vocês tiverem com o trabalho de vocês para poder apresentar também aqui com a nossa audiência do Em Destaque, porque o olhar sobre o mercado é olhar sobre o Espírito Santo, é olhar sobre o que faz também o nosso estado ser referência neste trabalho também nesta área. Muito obrigado, viu, Luiz? Obrigado a você, Fábio. Conta com a gente que vocês precisarem. Toda a rede de vocês. E mande parabéns para todo mundo, viu? Mando sim. Que bom. Forte abraço, querido. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do nosso Em Destaque e o convite para voltar no nosso próximo encontro também aqui na tela da TV Sim SBT. Grande abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.